Paulo Figueiredo, me conte. Eu estava vendo você falando, Leda, que o Trump está sumido, né? Para a gente aqui ele está sumido. Você sabe que o Guga Chakra, que é o correspondente da maior rede de televisão do Brasil, É. e escreve no maior jornal do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se ele escreve na Folha de São Paulo também, mas eu sei que ele escreve no Globo. E ele escreveu um artigo um tempo atrás dizendo que o Trump estava sumido, que ninguém ouvia mais falar no Trump. Eu li esse artigo. E esse artigo, o que é impressionante desse artigo, Leda, é que para ele, na bolha dele, realmente o Trump está sumido. Então por quê? O sujeito que é correspondente internacional, ele tem que beber de várias fontes, né? Tem que saber o que está acontecendo aqui. Eu, por exemplo, eu não sou correspondente internacional, mas eu leio o New York Times, eu leio o Washington Post. A gente vai falar aqui um pouco de uma notícia que eu li no Washington Post. Mas eu vejo também a Fox News, eu vejo também o Wall Street Journal, que são jornais mais conservadores. E, na verdade, olha que curioso, tá, Lê? Todo mundo pensa que o New York Times é o maior jornal americano. Não é verdade, tá? O The New York Times, se você somar a tiragem do The New York Times com a tiragem do The Washington Post, não dá a tiragem do The Wall Street Journal. Somar os dois. Tá? Caramba! Mas porque para a gente aqui o Washington Post é tudo, porque toda hora ele é mencionado, né, pela imprensa brasileira. Pois é. Exatamente pela orientação dele, né? Exato. O The Washington Post foi comprado pelo Jeff Bezos, dono da Amazon, e hoje é um jornal do Jeff Bezos que serve aos interesses do Jeff Bezos, interesses políticos do Jeff Bezos. É um jornal que se tornou, sempre foi um jornal com uma orientação mais à esquerda, já na época ficou famoso no escândalo do Watergate, mas era um jornal que ainda tinha uma certa seriedade. Hoje virou um jornal totalmente à esquerda. E o The New York Times tem como um dos maiores acionistas o Carlos Slim, o bilionário mexicano também, que também tem os interesses dele. Então, no final das contas, como o jornal parou de dar dinheiro, ou parou de dar muito dinheiro, como dava antigamente, as pessoas começaram a usar, bilionários começaram a usar jornais como ferramentas de propaganda para eles que saem num custo baixo, né? Então, compram muita influência. E a CNN, que as pessoas assistem e acham que, uau, CNN, a CNN briga para ser a terceira, às vezes, segunda ou terceira rede de notícias, mas a Fox News sempre costuma ter, historicamente, mais audiência do que a CNN com a MSNBC somadas também. Caramba! Então, eu penso o seguinte, se você é correspondente internacional... Ajudou muito na vitória do Trump, então, né? Lá atrás, em 2016, sim, com certeza. Porque, além disso, você tem toda a internet, que hoje em dia as pessoas assistem e leem muito mais internet do que veículos de mídia tradicional. E você tem as rádios aqui são muito fortes, e as rádios têm um viés conservador. Então, o que acontece é que no final chama talk radio aqui. Então, no final das contas, o que acontece, Leda, é que o sujeito que quer ser correspondente internacional tem que saber dessas fontes. Só que como ele não vê, ele vive num mundinho dele, em Nova York, onde uma cidade de mentira, onde todo mundo é muito de esquerda. Ele vive no mundinho dele em Nova York e só lê esses veículos, CNN, Washington Post, New York Times. Esses veículos param de cobrir o Trump, então ele não sabe o que está acontecendo. Como ele e os outros, né? É tudo igual, estou usando ele como exemplo, não tem nada, ele parece até um menino bonzinho. Mas todos os outros se comportam da mesma forma. Então o que acontece? O que chega no Brasil sobre os Estados Unidos é só o que esse pessoal dentro dessa bolhazinha vê. E que eles acham que o brasileiro precisa saber. Então, no final das contas, você fala assim, o Trump está sumido. Eu falo, é verdade. Para o brasileiro que não recebe, não tem acesso a outra fonte de informação, o Trump está muito sumido. Mas aqui dentro, o Trump está, todo dia, ele endossa, né? Ele apoia oficialmente, anuncia o apoio a alguma candidatura importante. Ele está fazendo a base de candidatos dele cada vez mais forte. Ele lidera todas as pesquisas de
dentro do Partido Republicano para ser o candidato de novo dentro do partido, lidera com vantagem. Ele tem dentro do Partido Republicano coisa perto de 90% de aprovação entre os eleitores do Partido Republicano. E, por exemplo, saiu agora, hoje até, eu estava vendo aqui, hoje, o que acontece? Joe Biden está velhinho, né? Ele já está... e não é nem pela idade propriamente dita, é porque ele está perdidinho, e você vê que ele não está ali, ele não tá rápido, né? Aí está aqui, uma pesquisa que saiu hoje, do YouGov. YouGov América é uma espécie de Datafolha americana, então ele é um viés bem de esquerda. Ele está dizendo aqui, qual é a visão que você tem da Kamala Harris? Por quê? Se o Joe Biden está velhinho, quem é a candidata que vai suceder? É a vice-presidente Kamala Harris. Você pega a visão que os americanos têm da Kamala Harris, 41% tem uma visão favorável e 48% tem uma visão desfavorável. Entre os próprios, entre os independentes, 32 desfavoráveis, 57, 32 favoráveis e 57 desfavoráveis. Então, é uma candidata que vai muito... Se você fizer a mesma pesquisa, as últimas pesquisas que eu vi em relação ao Donald Trump, ele tem índices melhores, bem melhores do que o da Kamala Harris. Então, hoje, o país vive uma tensão de... Se a gente tem uma próxima disputa eleitoral que hoje parece que será Donald Trump ou alguém ligado ao Donald Trump, talvez o governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, mas primariamente aqui fala-se no Donald Trump. O governador aqui é ligado ao Donald Trump, mas primariamente fala-se no Donald Trump, versus a Kamala Harris. E daqui a 2 anos, na verdade daqui a um ano e meio quase, um pouco menos de um ano e meio, a gente tem as eleições para o Congresso. Porque aqui o mandato do deputado, né, o congressista, o congressman, ele é de 2 anos. Então, a cada 2 anos trocam todos os deputados e um pedaço do Senado também troca. Em alguns governos estaduais. Então, é o que se chama aqui de eleição de midterm. Vai ser um bom teste para o Trump, então, né? Essa vai ser o teste. Porque os democratas têm 6 votos de vantagem no Congresso, né, na Câmara, digamos assim, sendo aqui na Casa. 6 votinhos, 6. É muito pouco. E os republicanos, e no Senado, é um empate, mas como a vice-presidente tem o voto de Minerva, basta um votinho dos republicanos virarem, que aí o Senado começa a embarrear tudo que os democratas forem fazer. Por isso que eles estão desesperados tentando aprovar tudo que podem da agenda radical de esquerda nesse meio tempo, antes de mudarem os mandatos. Porque também se morre um senador, não faz espaço. O Trump fez uma rede social? Ele conseguiu? Não fez bem uma rede social. Ele no site dele agora tem uma ferramenta de interação, né? Não é bem uma rede social. Muita gente fala sobre isso, né? Mas eu até empresarialmente tive alguns convites para participar de alguns projetos. Eu estou estudando alguns projetos nesse sentido, de redes sociais livres, né? Mas as pessoas não têm ideia da dificuldade tecnológica que é fazer uma. Existem duas dificuldades, né? A primeira dificuldade é tecnológica, conhecimento, como é que a rede funciona bem. Do ponto de vista tecnológico, essas ferramentas, Twitter, Facebook, Instagram, elas são absolutamente incríveis, né? Do ponto de vista tecnológico, no YouTube, não tem nada melhor que o YouTube. O YouTube é a melhor plataforma de vídeo do mundo, né? Então, desse ponto de vista, elas são incomparáveis. A outra dificuldade é que você tem uma coisa que se chama, um termo genérico para isso seria massa crítica de usuários. Você não consegue criar uma rede social se não tiver todo mundo nessa rede social. Então, as redes sociais, elas geralmente começam com nichos que vão se expandindo e aí todo mundo faz parte dessa rede e começa a interagir nessa rede. Por que o Twitter é bom? Porque está todo mundo no Twitter. Por que o Instagram é bom? Porque está todo mundo no Instagram. Se não tiver todo mundo, não tem porque a gente fazer essa nossa live aqui para 10 pessoas, não é verdade? É verdade. A gente não vai querer fazer, né? Exatamente. Então, aí você tem isso em economia, a gente chama de
barreira de entrada, e isso forma o que a gente chama de um monopólio ou um oligopólio natural. Então, é um sistema onde o livre mercado não funciona da maneira que a gente queria que funcionasse, né? Não é como, por exemplo, uma barraquinha de cachorro-quente. Você não quer abrir uma barra, você não gosta do cachorro-quente, você vai lá, abre uma barraquinha do outro lado, basta você comprar uma barraquinha que você compra em qualquer lugar, um cachorro, uma salsicha que você faz, ou que você compra no mercado, etc. E você monta e faz melhor. Rede social não é assim. Então, o Trump não criou uma rede social, o filho, eles estão usando muito Telegram, que se tornou uma rede muito popular, né? Telegram é uma rede... Eu, por exemplo, tudo que é meu de link, toda vez que eu quero postar alguma coisa que é link, ou alguma coisa mais... Link para um artigo, link para isso, eu boto no Telegram. Porque, senão, os algoritmos do YouTube, do Facebook, do Instagram, etc., eles diminuem o alcance da minha postagem. Então, no Telegram, você fala com o teu usuário, você faz um Telegram lá, entra lá. Tudo que eu falar tá lá. Então, todo mundo vê tudo. Não tem aquele filtro da rede, né? As pessoas falam, você postou um negócio, eu não vi. Como é que você não viu? Tá? Estou no teu canal no YouTube, ativa o sininho das notificações e não vejo o que você posta. No Telegram, a pessoa consegue ver tudo. É.